algumas coisas, mas todo mundo sabe que a língua serve para nutrição, não é? E o Emmanuel está colocando nessa mensagem que a nível espiritual ela serve também de nutrição espiritual, porque de acordo com a forma que nós a utilizamos, nós vamos ter os resultados que nós muitas vezes não pretendemos. Então, maledicência, palavras de baixo calão, coisas infelizes, pode trazer para a gente má nutrição espiritual. Assim como a gente come algumas coisas, né? Tipo assim, salgadinho, pipoca. O que mais que tem no negócio do jogo? Salgadinho, pipoca, amendoim, que mais? O antinutrição, né? Mas como a gente só vai comer isso 2 ou 3 vezes mesmo nessa Copa, né? Então não tem problema, tá certo? Mas a gente precisa tomar cuidado. Hoje é muito prudente da nossa parte a gente observar exatamente os excessos, os exageros. E tudo isso passa pelo canal da língua, que é movida por músculos. São 8 músculos que trabalham de forma que a gente possa amassar os alimentos, engolir os alimentos. Quando faltam esses músculos, a gente engasga com facilidade, a gente tem dificuldade de mastigar, tem dificuldade de falar. Então, por exemplo, as palavras D, I, N, I, sem a língua fica difícil. Aí eu descobri, mas por que D, I, N, I, que é o meu nome? Olha só. Então, eu acho que isso deve ser um recado para mim, né? Toma cuidado, porque senão você não vai conseguir falar nem o seu nome, né? Então, estou tentando cuidar, tá certo? Para que a gente possa manter o DINI até o final, né? Até o final da despedida. Mas a língua tem essa função física, né, gente? Ela nos ajuda a deglutir, ela ajuda a apertar os alimentos, ajuda a engolir os alimentos, e ela trabalha junto com o cérebro para que isso tudo seja feito de uma forma bastante coordenada. Então, a fala, imagine a coordenação da fala pela língua. São 8 músculos que estão mexendo o tempo todo, coordenadamente, pelo cérebro. E ainda tem gente que fala assim, mas a inteligência artificial, eu falei, é muito boa a inteligência artificial, né? Mas a gente vê umas coisinhas no corpinho da gente que são fantásticas. Por exemplo, a mão, não é? A mão é um dos mais perfeitos mecanismos da natureza. E agora a gente conhece um pouco da língua e fala, meu Deus, mas tudo isso por causa da língua? Porque ninguém dava valor para a língua, né? A não ser para mostrar para os outros, quando a gente estava até a oitava série, depois da oitava série a gente servia para experimentar as coisas que gostava ou não, do tipo assim, não sei, usava a língua para experimentar se gostava de algum tipo de comida, assim, jiló, beterraba, quiabo, né? Mas depois dos 30, 40, 50 anos a gente experimenta para ver se é boa a cerveja, por exemplo, né? Lambe aquela espuminha para ver se é boa, né? Aí depois dos 60, deixa eu ver o que a gente pode pensar depois. Aí põe um remedinho na língua, embaixo da língua, né? Depois dos 60, põe um remedinho, né? Debaixo da língua. Depois dos 80, deixa eu ver, depois dos 80, o que que a gente pode fazer? Aí depois dos 80, aí já ninguém quase entende mais o que a gente fala, a gente já fala bem devagarzinho, bem baixinho, né? Então aí a gente põe a nossa língua para que o ouvido dos outros fique mais aguçado, né? Porque a gente fala baixinho, devagarzinho. Então, esse é o objetivo que nós temos com a língua ao longo da vida. É claro que isso é uma brincadeira. Bom, mas voltando lá, nós precisamos saber o que que nós estamos falando, como que nós estamos nos comportando, porque a língua ela é um leme, ela nos dirige para direções diversas. Tanto é que, através dela, a gente cria problemas terríveis. Então, problemas familiares, problemas mundiais até, porque através da palavra, a palavra falada, muitas vezes a gente cria problemas terríveis. Hoje, com as novas redes sociais, a gente vê que às vezes uma colocação que a pessoa faz, nem só escrevendo, mas também falando, às vezes gera uma consequência terrível. E a gente vê pessoas aí vivendo um drama terrível porque falou alguma coisa que, não soou bem para a pessoa, ou soou de uma forma errada, ou soou de uma forma negativa, ou alguém que ouviu transformou aquilo numa coisa negativa, numa coisa infeliz, e aí a pessoa é cancelada, e aí depois de cancelado, depois para recuperar é uma coisa muito difícil, quase impossível. Enfim, nós podemos complicar muito, não só a nós, mas também as pessoas, de acordo com aquilo que a gente fala para elas, do que a gente faz com elas, através da palavra, através da língua. Bom, a gente pode criar calúnia, não é? Assim, eu fico pensando nessas pessoas que fazem esses happy hours, não é? E ficam conversando. Aí ficam conversando lá 2, 3, 4, 5, 6 horas. Falam, meu Deus, que beleza que deve ser. Eles devem ter muito assunto, né? Mas às vezes no meio do assunto vem uma coisa que está falando de alguém, uma calúnia, uma maledicência.
E aí a gente vai desdobrando ela com tanto cuidado, assim, para que ela seja bastante completa, complexa. E aí a gente cria um problema para as pessoas através da palavra mal colocada, através da calúnia. Enfim, a gente pode também, além da maledicência e da calúnia, a gente pode criar mentiras. Através da mentira também é um problema, porque uma vez que a gente lança uma flecha de mentira, o que que acontece? Já está lançada. E muitas vezes ela não acerta o alvo, mas muitas vezes ela cria um problema muito grave para aquela pessoa que nós estamos lançando uma mentira, ou aquela história do ouviu dizer, ou disse que me disse, aquelas coisas que normalmente acontecem. Nós podemos incentivar o mal com a língua, nós podemos criar aí conspirações, problemas e dificuldades através da palavra, através da língua. Então, quanta coisa a gente pode fazer. A gente pode, por exemplo, destruir a esperança das pessoas através da língua. Ah, você não serve para nada, por exemplo, né? De vez em quando, algumas pessoas têm esse costume de falar, não é? E às vezes a pessoa que recebe não tem, assim, valor moral para entender que a pessoa está fora de si, ou a pessoa está falando uma bobagem, porque ela sabe que ela tem valor. E isso cria um problema grave para as pessoas, porque algumas pessoas ficam anos vivendo, digerindo isso e criando um problema terrível para si, se diminuindo, achando que realmente não vale. Então, você nunca vai conseguir. Também a gente escuta muito isso, né? Então, algumas pessoas têm algum alvo, algum objetivo, alguma coisa. Ah, isso aí você nunca vai conseguir. Então, às vezes, a gente, em vez de incentivar a pessoa, em vez de dar um positivo, a gente muitas vezes, por conta da língua mal direcionada, anticristã, por assim dizer, a gente tira a esperança das pessoas. Então, o insulto, às vezes, machuca mais do que uma ferida porque a gente demora para resolver aquilo, é uma coisa que demora muito, a não ser que alguém faça um contrasserviço. E aí vai mostrando para a gente algumas diretrizes mais seguras, mais positivas, e vai mostrando para a gente que a gente é capaz, que a gente vai conseguir sim. E também quando a gente consegue, mesmo as pessoas falando que não íamos conseguir, isso gera para a gente grandes possibilidades, mas é uma tarefa que dificulta, é como se alguém colocasse um caminhão de concreto é, é, talvez não fosse bem um caminhão de concreto, mas um caminhão de lixo, que a gente fosse obrigado a empurrar esse caminhão, quer dizer, uma coisa difícil, terrível, pesada, complicada, a não ser que venha alguém e fale assim, mas qual é a necessidade de você empurrar isso? Tem tantos meios de fazer isso. E aí a gente se desvencilha daquilo. E falar para as pessoas desistirem. Então é assim, você já vai perder mesmo? Desiste, né? Desiste que não tem necessidade de você continuar. Então, ou desistir também pode ser um problema, porque às vezes a pessoa precisa de um incentivo, porque ela está quase vencendo alguma barreira importante, e a gente vai lá e fala, desista. E aí a gente não sabe o que pode acontecer, não é? Mas por um outro lado, a palavra e a língua podem ser muito úteis. Muito úteis, por quê? Porque ela pode nos ajudar, nos levantar, nos criar possibilidades melhores. Ela pode deixar a gente em condições mais fortalecidas, não é? Então, as palavras afetam o nosso cérebro. Eu não sei se vocês têm esse problema, mas às vezes a gente escuta alguma coisa e a gente fica com aquele negócio na cabeça, ruminando aquilo, fica com aquilo pensando, pensando. Às vezes é uma bobagem, mas aquilo afetou a gente de alguma forma. Então a gente fica afetado com aquilo, meu Deus do céu, não tira aquilo da cabeça. E pode ser até uma bobagem, mas leva tempo para a gente, uma espécie de digestão daquilo, botar aquilo para fora e se libertar daquilo. Então, qual é a nossa responsabilidade com a língua? É isso que é o mais importante. Como que nós estamos usando? Isso é uma das coisas importantes. Nós estamos usando direitinho? Nós estamos raciocinando o que nós estamos falando? Como que nós acreditamos que as pessoas recebem aquilo que a gente fala? Qual é a necessidade, qual é a possibilidade de a gente receber aquilo e entender aquilo de uma forma diferente? Então, como que a gente gostaria que alguém falasse com a gente? Tudo isso é importante a gente refletir, mas na maioria das vezes é assim, né? Quem causa o problema, muitas vezes, não se incomoda porque causou um problema, não é? As pessoas, vamos dizer assim, que se virem com eles, não é? Mas aí a gente sabe que as leis da criação são perfeitas e que
Muitas vezes a gente vai ter que voltar para trás e vir e corrigir. Então, uma pessoa que você pisou a vida inteira, muitas vezes volta. E aí você vai ter que estar toda hora levantando ela, puxando ela para cima. Você vai ter que fazer esse esforço de tirar ela desse lodaçal que você mesmo a colocou. Bom, as palavras afetam também porque as palavras de incentivo podem estimular as áreas ligadas ao bem-estar e à motivação. E a palavra agressiva pode aumentar respostas relacionadas ao estresse e à ansiedade. E às vezes é uma conversa fraterna, mas se a gente coloca de uma forma agressiva, a gente altera o estresse e a ansiedade da pessoa. E às vezes a pessoa nem está falando de você, está falando de outro. Então, como que a gente lida com isso? Olha só que coisa difícil, não é? Bom, a, a sabedoria do Evangelho recomenda a mansidão e a benevolência. Mas aí convenhamos, né? Não é para todo mundo, não é. Nós estamos na Terra, estamos em processo de crescimento. Alguns de nós nos comprazemos no mal, na palavra mal colocada, nas palavras infelizes, nas palavras de baixo calão. Isso para nós, é um prazer, porque nós não temos evolução moral para agirmos de forma diferente. Então a gente vê lá Jesus, como Jesus usou a palavra. Usou a palavra para incentivo, usou palavras de amor com as pessoas, usou palavras que puderam levantar, empurrar as pessoas para cima e para o alto. Mas, e nós, como estamos usando? Isso é importante, a gente sempre refletir, né? O cérebro trabalha intensamente para produzir a fala. Vamos dizer assim, uma simples frase, nós precisamos de memória, linguagem, audição e coordenação muscular. Olha só, a língua está aí para isso, né? E a gente não dava a menor bola para a língua, né? Achava que a língua era assim um objeto qualquer, não é? Mas ela é muito importante para todos nós. Mas vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 170 do livro Pão Nosso, que também está anotado aqui para a gente lembrar dele, né? Vamos lembrar dele assim, mostrando para a gente que Tiago fez uma colocação no Evangelho que diz assim: a língua também é um fogo. Então, ele mostra para a gente que a língua, ela é tão perigosa quanto o gatilho, como as mãos, tão perigosa como os braços, né, que nós temos para lutar, para desferir golpes, essas coisas. E tem pessoas que não têm capacidade nenhuma de enfrentar a outra no braço, por assim dizer, mas ele tem uma extrema capacidade de usar a língua e acabar com a pessoa. Então vocês veem na obra de André Luiz, tem algumas mensagens, uma delas, por exemplo, o André Luiz e uma equipe se aproximam de uma espécie de um bar, vamos dizer assim, e lá tem um repórter. E esse repórter está sendo instigado a fazer uma maledicência sobre uma pessoa, uma senhora. E lá ele recebe um monte de informações mentirosas e ele começa a escrever sobre isso e faz uma reportagem absolutamente mentirosa a respeito de uma pessoa que não tinha nada a ver com aquela má reputação. Então a gente pode ser instrumento infeliz. Aí vem a outra questão assim. Como a gente pode identificar se nós estamos sendo instrumentos do bem ou instrumentos do mal? É uma pergunta, né? Como que a gente faz isso? E aí a pergunta se responde assim: o bem só inspira o bem. Olha só. Quando a gente tem um pensamento assim, que não é o bem, a gente pode ver que está sendo mal inspirado. Isso é importante a gente distinguir. Porque de vez em quando a gente tem vontade de matar um, né, de pegar um pelo pescoço. Eu tenho essa vontade todo dia. Mas expositor tem uma desculpa, né? Porque expositor é tudo gente perturbada, gente sem condição nenhuma de fazer outra coisa. Então, até a gente pode desculpar, né, o expositor. Mas o assistido precisa estar em condições de pensar, escuta, esse pensamento vai causar o bem para alguém? Isso causa o bem para alguma pessoa? Se não causar, má inspiração. Olha que fácil que é, e a gente até agora não tinha percebido isso. Então, má inspiração quando a gente quer que alguma pessoa, sei lá, encontre uma casca de banana na rua ou de manga, que a pessoa, sei lá, encontre assim um muro bem alto, assim, bem perto, né, que ele possa olhar bem de perto como é feito o muro, o poste, não é? Má inspiração. É isso? Assim, quando você está no trânsito, você deseja assim que a pessoa
A não ser que ela possa arrumar um pretexto para o carro dela ter uma boa contrapartida de seguro, né? É assim, uma inspiração. Ah, que seu chefe pare, diríamos assim, tire umas férias, assim, uns 2, 3 anos, 5 anos, assim, em decúbito dorsal, quase permanentes. Uma inspiração. Olha como que a gente naturalmente tem má inspiração. Naturalmente. E aí nós temos que combater a má inspiração. Então, assim, isso não é bem, não é bom para ninguém. Eu não gostaria que alguém pensasse isso de mim. Então, nós estamos fazendo errado, não é? Bom, é, nós temos a palavra como objeto de construção. Porque a gente nunca imagina assim, uma construção com a palavra. Mas vamos imaginar uma casa. Aí você está construindo a casa, no meio do caminho, você vai com uma marreta, começa a largar a marreta em cima da casa que você está construindo, derruba 2, 3, 4 paredes. Aí você vai lá de novo, começa a construir de novo, derruba outra vez. Sabe? A gente não constrói. Se a gente não criar um sistema de andarmos numa direção segura, a construção nunca fica pronta. Não é comum a gente ver na cidade de São Paulo imóveis que nunca fica pronto com a construção. Tá sempre na metade, e de repente vem alguém lá, faz algum serviço pequenininho, fica 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos construindo, você desencarna e não vê a casa pronta, a construção pronta. Então a mesma coisa com a gente desencarna e não construiu nada de evangelho dentro da gente, de comportamento cristão, de comportamento de amor, de comportamento de tolerância, de comportamento absolutamente cristão, genuinamente cristão. Por quê? A gente constrói um pouquinho e destrói do outro lado. A gente está sempre fazendo assim, né? Anda um pouquinho para frente, anda para trás, para frente, para trás. Vai fazer uma maratona fazendo isso? 40 quilômetros, vai 2 para frente, 3 para trás, 1 para frente, 2 para trás. Sabe, você nunca chega. Nunca chega, passa a vida inteira, não chega. Então a mesma coisa a gente faz isso com o pensamento, com as palavras. A gente nunca fala edificando. Sempre temos palavrinhas para entortar, para estragar, para diminuir, para acabar com as pessoas. Especialmente se nós temos alguma inveja dela, em algum sentido. Se vê que aqui no Ipiranga não tem ninguém que tenha inveja. Eu ainda estou me adaptando, que eu mudei recentemente, mas eu ainda tenho. Mas quem vem embora aqui há mais de 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos, já não tem mais isso, né? Mas, especialmente quando a gente tem ainda inveja, a pessoa está destruindo a pessoa assim mentalmente, acabando com ela o tempo todo, diminuindo, pisando, 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 pisando. Deixa eu respirar. Agora é moderno falar isso, respira, não é? Respira, vocês podem falar, mas se vocês falarem assim, calma, aí pronto, na paciência, aí já pronto, aí já acaba, né? Não tem jeito, não é? Bom, quantas alegrias e quantos sofrimentos nós já produzimos com as palavras. A gente produz alegria com as nossas palavras. Você sabe por que que as pessoas adoravam ficar ao lado do Chico Xavier? Às vezes sem falar nada. Nada, absolutamente nada. Porque ele emanava amor, bondade, construção. Tudo que você falasse com ele, ele podia responder, ele podia conversar com você, mas nunca conversava com você no sentido de te diminuir, te abaixar, te rebaixar, te criar problema. Nunca. Então as pessoas iam, às vezes, com problemas cabeludos. O que é um problema cabeludo? Eu já ouvi esse termo, mas assim, profundamente, o que pode significar isso? O senhor também não sabe? Eu também não sei, que eu estou ficando também assim, né? Problema cabeludo é muito complicado, né? É muito cheio de problema, muita coisa, né? Aliás, eu vou falar aqui, daqui a pouco eu desligo aqui e falo, porque eu vou falar de uma pessoa que eu conheci que vai fazer um implante de cabelo. Então ele está arrumando um problema cabeludo. Será que é isso? Porque eu fico pensando assim, acho que custa 3 ou 4 reais cada fio de cabelo que implanta. Vocês sabiam disso? 7, 8 mil fios que as pessoas implantam. Aí você vai tomar banho de manhã e vai pentear o cabelo, sai 5, 6 fios, fala, meu Deus do céu, 50 reais saiu aqui na minha mão, meu misericórdia. Mas se implantar o cabelo fica muito bom, viu, gente? As pessoas ficam muito bonitas, vão até na televisão, né? Pode até passar pintura e tudo aí. Normaliza o problema, né? Já que Deus está errado, mas normaliza o problema, né?
Vocês estão vendo que o expositor fala coisa que não deve? Perceberam agora? Dei só uma dica para vocês entenderem, né? Coisa que não precisa, não tem necessidade. Para que que eu vou falar do fio do cabelo do outro? A única coisa que eu me salvei aqui, não falei o nome dele, né? Bom, mas vamos em frente. A consequência. Como o Tiago compara a língua ao leme e também a uma embarcação, o leme é pequeno, mas conduz um grande navio. O leme, todo mundo sabe aquele que dirige, né? Uma grande embarcação. A língua é assim, ele vai dirigindo a gente para lá, para cá, não é? Agora, o que é interessante é quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, vocês já repararam quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego? Parece que a gente recebe assim um pequeno dicionário de boas maneiras. Não é assim? Quem trabalha com RH? Alguém trabalha? A senhora trabalha? Aposentada? Ah, então, mas quando a pessoa ela fala as palavras bem faladinho, bem bonitinho, assim. Se ela comete um erro, assim, uma gafe, ela volta para trás. Sabe aquela palavra que eu falei errada? Então, ela está errada, o certo é assim, não é? Então, a gente tem, assim, um repertório bom, né, quando nós estamos numa entrevista de emprego. Mas aí acabou de entrar no segundo dia que está trabalhando. Ah, se eu soubesse, não é? Ela se mostra quem é. Vai mostrando-se quem é, não é? Então, se eu soubesse que era isso, né? Bom, da mesma forma que a língua é o leme, nossas palavras direcionam os nossos relacionamentos em família, em grupos, em sociedade. Se você tem a língua afiada, esse é outro termo também, né? Problema cabeludo e língua afiada, né? Você tem a língua afiada, né? Que corta todo mundo, acho que é assim, né? Qualquer coisa que fala corta, né? Também, o que que você quer ter perto? Alguém tem vontade de ficar perto de uma pessoa que anda com 3, 4 facas durante o dia na rua? Ninguém quer ficar perto, pelo amor de Deus, né? Agora, uma língua afiada é mais ou menos isso, né? Você desvia da pessoa, você vê ela vindo lá no outro quarteirão. Meu Deus do céu, você vai entrando devagarzinho, assim, se esconde, vai pelo outro quarteirão, assim. Porque a língua da pessoa é afiada. Ai, credo. Bom, uma única frase pode e tem o poder de reconciliar coração, incentivar alguém a continuar, provocar também desavenças e desavenças duradouras, não é? Vocês já não viram pessoas que falam assim: estou há 20 anos sem falar com meu cunhado. Acho bonito, né? Isso. 15 anos sem falar com a minha sogra. Lá na minha casa, o expositor não pode falar nada pessoal. Mas eu falei errado. Um amigo meu, na casa dele, ele disse que quando ele briga com a mulher, a sogra dele tinha falado para ele que não podia dormir brigado. Aí tem que reconciliar antes de dormir. Então ele chamava a mulher dele, falava assim: olha, eu sei que eu estou certo, mas você me desculpa mesmo assim, né? Então ele reconciliava antes de dormir, tá certo? Isso é reconciliar? É difícil reconciliar, sim, né? Mas, Eita, né? como é que é? Precisa ver se o outro aceita, né? A mulher sempre aceita, ainda mais quando ela está cansada o dia inteiro de tanta coisa. Ai, lamber sabão, tomar banho na soda, sabe? Assim, ela não fala, né? Porque a língua, né? Mas ela pensa, assim, né? Só dá a impressão, assim, saindo umas fumacinhas de soda cáustica, assim, de sabonetes, de cheiro de sabonete, essas coisas. Bom, a língua também é uma origem de grandes conflitos, mas vamos perguntar-se para si mesmo, como nós estamos usando a nossa língua? Só para criticar, só para acusar, só para disputar, só para humilhar, só para ferir? Será que é isso que é o objetivo? E quantas vezes a gente usou para consolar, para agradecer, para incentivar, para perdoar, para ensinar? Mas também para ensinar preciso ter técnica, não é? Porque às vezes para ensinar, às vezes a gente aprendeu quando a gente era criança, nossos pais nos ensinaram bem, né?